Porque é a hora da coluna clínica da cidade, que hoje fala sobre Covid-19. Bom dia, doutor Demóstenes. O que é que esse vírus tem que cada dia é uma novidade, cada dia é um sintoma diferente, cada dia uma pessoa diz que é para tomar um remédio diferente e tá todo mundo doido do juízo. Bom dia. Oi, Renata. Oi, Mário. Abraço, meus irmãos. Abraço aí a todos, amigos ouvintes da Rádio Cidade. Olha, você fez uma pergunta interessante. Eu acho que eu estava ansioso para que a gente pudesse fazer esse programa sobre um tema tão importante, tão atual, tão preocupante como a Covid. A única coisa, Renata, que a gente sabe de certeza em relação a esse vírus e a essa doença é que a gente não sabe quase nada em relação a ele. Ou seja, é uma doença ainda, por muitas pesquisas que estão fazendo, por muitos envolvimentos de profissionais da saúde, de governos, que a gente ainda não conseguiu avançar muito. Agora, uma coisa é certa, a gente sabe que essa é uma doença devastadora e que ninguém pode subjugá-la. Infelizmente, as pessoas no mundo inteiro estão negligenciando essa doença. Ou seja, a gente começou a ter um pico da doença no mundo inteiro, as pessoas tiveram, com o isolamento social, com o uso de máscara, com o uso do álcool em gel e lavagem de mãos, uma melhora substancial, porque poderíamos ter explodido não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas depois as pessoas começaram aqui, entre aspas, se acostumar com o processo e aí começar a desleixar. Sobretudo, e aí vai uma crítica, não estou falando a um político A ou político B, estou fazendo uma crítica às gestões, independente de questão partidária. As pessoas que estão nos poderes esqueceram que essa doença era uma doença que veio para ficar um determinado tempo. E colocaram no meio da gente uma eleição no Brasil que não tinha necessidade nenhuma de ter acontecido. E aí, com a aglomeração daquelas eleições, e agora com a preocupação do Natal e Ano Novo, vai explodir a segunda onda, que eu, inclusive, numa live pequena, coloquei no meu Instagram, e a gente tem que barrar. E como é que a gente tem que barrar? Primeiro, os governos fazendo a sua parte. Segundo, nós, cidadãos, fazendo a nossa parte. E qual é a nossa parte? Evitar a aglomeração, gente. Não tem outra forma. Além das medidas que os Ministérios da Saúde e as secretarias estaduais e municipais estão dando, é evitar, é ter a consciência que não é ainda o momento da gente se aglomerar. Eu sei que a gente está cansado, eu sei que as pessoas estão ávidas por um abraço, por um beijo, por família unida, por amigos juntos, num barzinho, numa festa, mas ainda, repito, não é o momento. Então, se a gente não tiver cuidado, essa doença vai matar muito mais do que os quase 200 mil brasileiros que já matou. E, além disso, não é só matar 200 mil pessoas, não. É deixar 200 mil famílias sofrendo, psicologicamente sofrendo, deixar 7 milhões de brasileiros com síndrome pós-Covid, porque não é somente você morrer, é você ter a doença e ter as complicações futuras dela. Então, gente, pelo amor de Deus, o tratamento até que a vacina chegue fique em casa. Aqueles que não precisam estar saindo para uma comemoração de final de ano, para uma ida para um barzinho para tomar uma com os amigos, eu pergunto a vocês, quem é que controla alguém dentro de um barzinho ou alguém numa festa? Ninguém. As pessoas estão lá se aglomerando, se abraçando, conversando uma com as outras, cuspindo na cara uma das outras. Pois não, Mário? O que eu acho pior, sabe, é aquela comparação que fazem, né? Mas, rapaz, como é que fecha o bar e libera a feira? O pessoal tá indo na feira trabalhar. Lógico que os músicos, e o senhor é músico também, né? O músico que vai para se apresentar num bar, num restaurante, músicos, garçons, está trabalhando, mas o problema não é esse pessoal, né? É esse que o senhor está falando aí, né? Que vai tomar um e daqui a pouco perde a noção do perigo. Exatamente, e tem gente inclusive fazendo até o seguinte, eu acho interessante, proibiram as festas, mas não proibiram as eleições. Ora, nós não vamos agora cometer um erro para poder justificar o outro. Então foi um erro as eleições? Foi.
Mas a gente não pode agora, por fato de ter sido um erro, dizer, não, agora já que erraram, a gente agora vai fazer as aglomerações, fazer as festas. Eu entendo a questão dos garçons, dos donos de bares, dos músicos, eles têm que trabalhar. Agora, é preciso trabalhar com uma certa segurança. E onde não existe segurança, aí a gente tem que evitar. Porque eu repito, onde é que numa festa, né, com 5 mil pessoas, inclusive agora, essa semana passada, um prefeito de uma cidade de Minas Gerais e outro da Paraíba fizeram festa em palco com 5 mil pessoas cada uma. Isso é uma tremenda irresponsabilidade. Eu não posso ficar calado, Mário e Renata, quanto médico, em dizer isso. Eu estou preocupado com vidas de pessoas. Eu sei que a economia, que o trabalho é fundamental, mas é muito mais importante a vida, porque se não tiver vida, não tem trabalho e nem tem economia. Ô, doutor Demóstenes, o senhor falou aí de sequelas pós-Covid, né? A gente fala muito da perda do olfato, né, do paladar, não sente o cheiro, não sente sabor, mas a gente já ouve relatos de até pessoas com esquecimento, né, alguma coisa neurológica aí. O que é que já se tem de efetivo que pode ser considerado uma sequela pós-Covid? Renata, veja, essa doença está nos ensinando muito, por mais que a gente estude, sempre tem algo novo. A síndrome pós-Covid, que são as sequelas, elas não estão apenas no olfato e no paladar, não. Elas podem, como você está dizendo, ter problemas neurológicos, ter problemas pulmonares. A fibrose pulmonar, que é a cicatrização do processo inflamatório do pulmão, traz problemas de cansaço para o resto da vida. Porque quando fibrosa, cicatriza. E quando cicatriza, não tem mais jeito. Sequelas cardiológicas, pessoas que têm a Covid, mesmo a forma branda, a forma leve, podem ter sequelas e precisar de tratamento por um bom tempo. Sequelas musculares, tem pessoas que... Eu atendi recentemente um paciente que passou 3 semanas entubado, ele chegou no consultório de cadeira de rodas. Ele não conseguia andar. Então, daqui que ele se recupera dessa sequela muscular, vai aí pelo menos uns 3 ou 4 meses. Veja qual é o trauma que esse paciente vai ter, que essa pessoa vai ter, inclusive na questão econômica dele de trabalho. Doutor, eu não tive problemas mais sérios, né? Apenas tive uma moleza de gripe, digamos assim. E na quarta-feira passada eu fui para minha peladinha semanal, após passar os dias aí de isolamento, e no fim da pelada eu senti um cansaço que eu não costumo sentir, né, como se fosse uma falta de ar, mas aí rapidamente eu bebi uma aguinha e dei uma aliviada. É uma situação que me pegou de surpresa, e olha que eu não tive problemas aparentemente respiratórios. Exatamente, veja, você caiu dentro daqueles 90 ou 95% de pessoas que têm a Covid de forma leve, graças a Deus. Somente 5 ou 10% complicam. Mas mesmo as pessoas que têm a forma leve podem ter as sequelas. Agora, claro, você passou 14 dias, 15 dias aí em isolamento, você ficou também sedentário nesse período, e aí você tem um certo grau de falta de condicionamento físico quando você volta à atividade física. Mas é importante, Mário, você fazer uma avaliação clínica, sim. O problema de ter tido a Covid e recuperou daquela fase aguda, não quer dizer que você não possa ter complicações futuras. E mais ainda, não possa dizer que você não possa ter outro evento, ou seja, outra infecção, é a chamada reinfecção. As pessoas precisam entender isso. Nós estamos vendo hoje no país inteiro uma irresponsabilidade de gestores que estão estimulando essa doença e também de pessoas que estão negligenciando e saindo como se nada tivesse acontecido. Não pode ser assim, gente, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma live hoje à noite, conversando com o Dr. Alisson Barreto, que é um intensivista sobre Covid, para a gente começar a falar de tudo o que está acontecendo em relação a essa doença. É séria, ela é devastadora. A gente só pensa nisso quando tem alguém da família que teve o problema. O Sérgio, ele mandou, né, Sérgio Farias, que ele teve também sintomas leves, mas ele mandou aqui um comentário, disse que ele continua com muitas dores no corpo, né? Ou uma sequela dessa história aí. Pois é, Sérgio, isso é justamente o que a gente chama da miopatia pós-Covid, ou seja, é um problema muscular que acontece depois que o paciente é infectado pela Covid. Aí você vai fazer o seguinte, é preciso que você seja avaliado por um clínico ou por um neurologista, e aí você faça um tratamento de fisioterapia e
momentaneamente, lógico, se houver necessidade, o uso de medicamentos. Mas aí o médico é que vai te orientar. Isso é, sim, um sintoma pós-Covid. Também temos mais mensagens aqui. Pergunte, por favor, doutor Demóstenes, se quem não teve é recomendado tomar ivermectina de forma preventiva. É o Tarcísio que pergunta aqui. Olha, veja, na realidade, eu como médico, eu sigo muito a ciência. E hoje, no mundo inteiro, vou repetir 3 vezes, no mundo inteiro não existe nenhuma medicação que desvie o curso da Covid. Então, ivermectina, cloroquina, anita, azitromicina ou qualquer medicamento não está comprovado cientificamente que muda a Covid. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que tem Covid e uma outra que seja irmã gêmea dela, que tem a Covid, se eu usar uma dessas drogas ou todas elas não quer dizer que ele vai ter a doença menos grave ou que ele não vai ter uma doença devastadora. Isso não existe. Isso é conversa fiada de quem não tem o que fazer. Eu estou, inclusive, fazendo algumas críticas a meios de imprensa. Poxa, tem jornalista prescrevendo medicamento na televisão, nos rádios e nos jornais. Tem político prescrevendo medicamento. Gente, deixe isso para os médicos. Isso é uma atribuição de uma pessoa qualificada e que estuda e que tem evidências em que essas medicações são realmente medicações corretas para aquele caso. Então, respondendo à pergunta, não faz sentido colocar nenhuma medicação dessas para paciente de Covid. O que é que a gente trata o Covid? Primeiro, os sintomas brandos, que são 90% do povo. Sintomáticos, remédio para dor, para febre, fica em casa, se alimenta bem. Se tiver algum problema respiratório, procura, aí sim há complicação. Procura um hospital de referência e aí o médico vai, através de alguns exames, saber se o indivíduo precisa ou não da reposição de oxigênio. E outra coisa, não é aquela pessoa que teve a forma grave, teve a forma grave porque não tomou remédio. Não, aquele que toma remédio também tem a forma grave. Ou seja, repetindo, o remédio não muda o curso da doença. Como não muda o curso de uma gripe, como não muda o curso de uma AIDS. Por exemplo, se eu tomar um remédio qualquer aí, vai fazer com que eu não tenha uma AIDS? Não, porque é uma virose e você não pode fazer isso de forma irresponsável. Muitas pessoas estão fazendo. Tem aqui, questão é polêmica, viu? É o mesmo ouvinte. Vamos lá, eu gosto de polêmica. O Tarcísio volta e diz, mas doutor, tem médico que recomenda e esse kit chamado kit Covid. E a Luciana diz aqui também, quem tem pressão alta e diabetes, tomar ivermectina pode se complicar? Veja, Luciana, primeiro a você, depois eu digo a outra questão do kit Covid. Veja, a gente quando faz medicamentos para determinada doença, a gente não faz o remédio pensando no efeito colateral da medicação. A gente faz pensando no benefício. Então, se eu tenho, por exemplo, vitamina C, que não faz mal a ninguém, mas se eu sei que vitamina C não serve para determinada doença, eu não vou prescrever vitamina C. Doutor, mas não faz mal nenhum. Sim, mas também não faz bem. Então, por que eu estou passando vitamina C, se não faz bem? Eu estou apenas iludindo o paciente. Eu estou, inclusive, fazendo algo que não é ético. Então, essa é a questão. Segundo, o kit Covid. Isso é um tremendo absurdo. Isso devia ser chamado kit burrice ou kit irresponsabilidade. Porque não existe isso. E você pode, dentro dessas medicações, ter os efeitos colaterais, inclusive alguns graves, como, por exemplo, a cloroquina e a azitromicina, levando à arritmia cardíaca e matando o paciente. Primeiro, não vou usar porque não tem benefício. Segundo, se eu usar sem benefício, eu estou, inclusive, provocando um possível efeito adverso que pode matar o indivíduo. Então, eu não vou fazer isso. Olha, tem, inclusive... E a pergunta anterior, que tem médicos que receitam... Olha, tem médico que faz o seguinte. Tem médico que receita medicamentos sabendo o que está fazendo. E tem médico que receita medicamentos porque ouviu falar. Claro, existem médicos responsáveis, que é a grande maioria desse país, desse mundo, mas existem médicos, como em todas as áreas,
que não tem a consciência, a responsabilidade. Porque, veja, se eu sou médico e uso um remédio para um antibiótico para uma pneumonia, por exemplo, por que é que eu uso? Porque foi feito um estudo em tal local, no mundo inteiro, que aquela medicação tem efeito benéfico. Agora, eu não posso achar que um médico lá no quatro cantos do Brasil, lá no interior do Amazonas, sem nenhum desmérito para o Amazonas, usou em 10 pacientes um remédio e esses pacientes ficaram bons. Mas se ele também não tivesse usado o remédio, eles teriam ficado bons do mesmo jeito. Então, a gente precisa ter um senso crítico quando vai prescrever alguma medicação para saber o seguinte: eu estou embasado em processo científico. Eu sou médico, eu não sou curandeiro, eu não sou adivinho, eu não sou Maria vai com as outras. Agora, no país, está tendo um problema seríssimo, porque pessoas que deveriam dar exemplo, como alguns médicos, como políticos, como jornalistas, estão fazendo uma política partidária com a Covid. E isso é terrível. A discussão saiu do meio científico e agora ganhou os jornais, ganhou a política e tem esse viés que é extremamente danoso para as pessoas. Eu mesmo respondo por mim. Eu tenho Conselho Regional de Medicina como qualquer médico tem. Então, cada médico tem a responsabilidade e vai ter que responder por isso, pelos atos dele. Eu jamais faria um remédio que não tem eficácia. E nenhum até hoje. Pode ser que amanhã, dia 17, tenha aparecido um remédio que possa realmente mudar o curso da doença. Tá certo, doutor Demóstenes. Acho que a gente pode voltar a falar sobre esse assunto em breve, né? No momento não, por causa desse aumento de casos, né? A gente fechou as portas aqui novamente na Rádio Cidade, mas em breve a gente vai estar podendo receber novamente e aí a gente bate um papo mais prolongado aí. Provavelmente já tem novidade daqui para lá, porque é isso que a gente tenta também explicar às pessoas. Como é algo novo, todos os dias existe uma novidade. Talvez o que seja eficaz hoje, amanhã já não seja mais, né, doutor Demóstenes? Claro, eu só queria deixar 3 mensagens no final. Primeiro, gente, aquieta o facho. Segundo, confie na vacina que vai chegar. Terceiro, ouça a ciência e não alguém que quer usar essa doença com motivo político ou econômico. Arrasou. Muito bem. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Demóstenes. Até semana que vem.